Help Digital, a maior rede de TI do Brasil. Fala galera, vamos dar continuidade à gravação dos vídeos da ferramenta Max da Help Digital. Agora eu vou mostrar para vocês uma rotina de instalação do componente de visualização e alerta sobre a temperatura do processador. Essa demonstração também vai servir para que vocês tenham ideia, que também possam criar outros itens, outras policies e outros componentes também, seguindo mais ou menos o que eu vou demonstrar aqui. Então a ideia é o seguinte: nós vamos instalar um componente na máquina que monitora a CPU do computador. Nós vamos instalar um componente que zera os logs dessa medição de temperatura do computador e vamos criar uma policy que vai nos alertar quando essa temperatura do processador chegar a um determinado nível. Então a gente tem que seguir uma certa sequência. Primeiro a gente vai instalar o componente que faz o monitoramento da temperatura do processador. Então vamos lá. Eu vou selecionar o dispositivo. Isso pode ser feito direto no perfil, lá no topo do perfil, ou direto no dispositivo. Lembrando que você também pode utilizar os filtros para fazer essa instalação. Mas eu vou instalar só nesse componente aqui para vocês terem uma ideia de como que é. Então eu vou selecionar uma tarefa, dar o nome desse componente, que vai ser monitor da temperatura do CPU. Quando que ele vai iniciar? Nesse caso aqui ele vai ser imediato. E aí eu vou selecionar um componente aqui, que vai ser esse item chamado CPU Temperature Monitor. Eu clico em Save e dou continuidade aqui nas opções avançadas, se você vai interromper essa tarefa, se você quer fazer um alerta ou mandar um e-mail automático nesse caso de aviso de instalação, assim por diante. Nesse caso aqui eu só vou criar esse componente. Eu criei o componente, ele já vai ser instalado automaticamente. Então ele vai mostrar que o job está ativo aqui. Enquanto isso ele vai instalando. Tá. Enquanto ele está adicionando esse componente, nós podemos dar continuidade à nossa ferramenta. Então agora eu vou precisar criar instalar um componente de log. Como que vai funcionar? Esse componente de log, ele vai limpar o log dessa ferramenta de monitor de temperatura todo dia pela manhã. Para que vai servir isso? Para quando você for monitorar os logs do computador, ele não monitorar um log no dia anterior. Ou seja, ele vai zerar a temperatura, vai zerar o log, e aí ele vai ter uma informação mais precisa daquele dia. Tá, ok? Então nós vamos voltar lá no nosso perfil. E aí eu vou selecionar o nosso dispositivo, que é a máquina de demonstração. E vou criar aqui o componente. Vou instalar o componente de limpeza de log. Então eu vou dar um nome aqui, monitor CPU, underline log, para associar que é a limpeza de log. E aqui eu vou na agenda. Eu vou colocar aqui esse para iniciar então, dia 28 de junho de 2016, a partir das 7 horas da manhã. Dou um OK. Então, diariamente, ele vai, a partir de amanhã, do dia 28, executar esse componente. E aí eu vou selecionar o componente que eu quero. E aí eu tenho aqui, ó, CPU Monitor Log. Então, eu adiciono o componente e aí eu vou ter que selecionar uma opção a mais aqui. Nas variáveis desse componente, eu tenho uma opção que ele fala que é deletar log file. E ele está como falso aqui, eu tenho que mudar essa opção para true. Ou seja, você quer que ele delete os logs do computador todo dia às 7 horas da manhã. Após estar criado o componente, após estar selecionadas as opções, eu venho aqui e crio o componente. Tá, ok?
Então o componente também está criado. Pergunta: já está funcionando a ferramenta de monitoramento sobre o processador? E a resposta que eu tenho para vocês é não. Por quê? Porque por enquanto eu só instalei os componentes que vão fazer essa função, mas eu ainda não criei a política que vai trabalhar em cima dessa função. Agora ficou faltando criar a policy. Então nós vamos criar uma policy para adicionar aquele componente para fazer a ferramenta que nós estamos criando funcionar definitivamente. Então eu vou lá em Policies, seleciono a opção adicionar no Profile Policy, eu vou dar o nome. Então vamos lá, galera. Aí eu crio uma policy, eu vou colocar o nome de temperatura de monitor. E vai ser uma policy de monitoramento. Eu posso adicionar um trajeto, que pode ser aquele perfil que nós criamos anteriormente, ou eu posso escolher aqui, por exemplo, todos os servidores, ou todos os desktops com sistema operacional, todos os sistemas operacionais. Dou um adicionar, aí eu seleciono o tipo de monitor, e aí vai ser um monitor de componente, então vai ser um monitor baseado em componente. Eu clico em Next. E aí nós vamos ter aqui qual componente que você quer adicionar. Então eu vou selecionar o componente de temperatura da CPU. Clique em avançar e aqui que vem o detalhe principal. Quando você colocar aqui, ele está em graus Fahrenheit. Então a gente pode usar uma tabelinha de conversão aqui para ter mais ou menos uma noção. Lá está 100, a gente pode trabalhar com 122, aí depende da região. Então vamos trabalhar com 115 aqui, por exemplo. 115 e 118. 47 graus de temperatura Celsius. Tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, quando for para 119, vai ficar um pouquinho a mais, tá? Então, em torno de 48 graus Celsius, ele vai avisar. Tá? Então, quando o log for verdadeiro, assim, nessa temperatura de 119 graus Fahrenheit, ele vai te avisar e vai criar um alerta a respeito de temperatura do processador. E aí, que tipo de alerta que ele está criando? A gente vai criar um alerta de nível write. E quando ele vai resolver o alerta, ou seja, depois que der 1 minuto e essa temperatura baixar, ele vai dar o alerta como resolvido. Se não, ele vai manter o alerta aberto ainda de uma solução de chamado. Então nós vamos em Next. Você pode selecionar um outro componente para rodar, se caso quiser. Ou alertar por e-mail alguma pessoa. Aqui eu não vou selecionar nada. E eu vou só selecionar para ele criar um ticket. E escolher quem vai assinar esse ticket. Então aqui nós vamos selecionar aqui o e-mail do demo@helpdigital.com.br e colocar uma severidade 5. Clico em Next. Então o nosso agente já está todo estruturado para ser criado. E aí você clica na opção Save. Então agora sim nós temos um componente criado. Lembrando, para que esse componente funcione, você tem que selecionar essa opção aqui, Push Changes. E aí a partir daí o componente vai ser aplicado nos itens que nós selecionamos aqui, ó, em todos os servidores e desktops que fazem parte do seu perfil dos seus clientes, tá ok? Então esse vídeo foi para falar a respeito da instalação de componentes junto com policies. Ou seja, eu criei um componente, instalei o componente que monitora a temperatura da CPU e depois criei uma policy para fazer esse componente nos alertar em caso a CPU atinja uma temperatura acima de 119 graus Fahrenheit ou aproximadamente 48 graus Celsius. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.